Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ponte do Eu, o ponto de encontro das pessoas que querem melhorar a cada dia. No nosso quadro de psicologia de hoje, falaremos sobre insônia. E para você que acha que insônia é só ficar sem vontade de dormir na hora de deitar na cama, está bem enganado. De acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a insônia é considerada um transtorno do sono-vigília. E com frequência, os transtornos do sono são acompanhados de depressão, ansiedade e alterações cognitivas. Ou seja, muitas vezes ela não aparece sozinha. A insônia é tão séria que pode causar um prejuízo significativo no funcionamento social, profissional, educacional, acadêmico, comportamental ou então em outras áreas importantes da vida do indivíduo. O DSM-5 também mostra que existem vários tipos de insônia. Dentre eles podemos citar o tipo episódico, persistente e recorrente. E nós trataremos disso e mais um pouco no decorrer do vídeo. Então, continuem ligados, pessoal! Caso você que acompanha o nosso canal queira acrescentar alguma coisa ao assunto, ou então até mesmo tirar uma dúvida, escreva aqui nos comentários do YouTube. E não se esqueçam, se você quiser apoiar o nosso canal, curtam o nosso vídeo, compartilhem com seus amigos e ativem o sininho para receber notificações de quando os nossos novos vídeos saírem. Quem dormiu bem aí essa noite? Eu dormi muito bem. Tô me sentindo hoje bem produtiva, mas tem dias que, gente, eu acordo muito cansada. Muito. E assim, todo mundo sabe que a gente passa por algumas variações aí durante a vida, né, com relação ao sono. Por exemplo, quando a gente é bebê, a gente dorme praticamente o dia inteiro, né? Mas quando a gente vai ficando adulto, a gente começa aí a dormir entre 7 e 8 horas. Tem pessoas que precisam de mais tempo para dormir e tem pessoas que precisam de menos tempo. Essas variações são comuns, acontecem aí com a maioria das pessoas e não significa necessariamente que porque alguém acorda por volta aí de 5 horas da manhã que ela tenha insônia. Né? Existem, por exemplo, muitos idosos, né, que acordam por volta desse horário, entre 5 e 6 horas da manhã. A necessidade de dormir, o tempo de sono, ele vai diminuindo de acordo com a nossa vivência, né, as nossas fases do desenvolvimento. E existem também aquelas pessoas que têm insônia, que elas têm o transtorno mesmo de insônia, né, do sono vigília. E aí elas têm algumas dificuldades maiores do que a maioria da população para dormir. Assim, acho que todo mundo conhece um idoso. Se você convive com os seus avós ou convivem com uma pessoa mais idosa, muito provavelmente eles vão dormir durante a noite menos do que vocês. Tem idoso que dorme 4, 5 horas por noite. Muitas vezes fazem isso porque acabam cochilando durante o dia, né? Coisas que adultos, geralmente, né, os meros mortais não podem fazer. Porque às vezes trabalham, né? Tem que seguir uma carga horária de trabalho, só dorme à noite. E acaba dormindo mais à noite também, para o corpo se recuperar e descansar. Como a Marina falou, não é porque a pessoa dorme pouco que ela tem insônia. Cada um tem um ritmo, cada um tem um estilo, e vocês têm que ver como vocês estão se sentindo com a quantidade de horas que estão dormindo. E coloquem aí nos comentários, até para a gente fazer uma comparação, quantas horas por noite vocês dormem. Mas assim, não em tempos de quarentena, né? Quantas horas por noite normalmente vocês dormem enquanto estão trabalhando, seguindo aquela rotina de trabalho, de estudo. E deixem também logo em seguida, né? Se vocês se sentem incomodados com essa quantidade de tempo, se vocês acordam cansados, se cansam durante o dia, se sentem vontade de dormir durante o dia, para a gente conseguir comparar aí como os nossos inscritos estão dormindo durante a noite. E assim, gente, é muito importante a gente trazer para vocês também as causas da insônia, as consequências, né? Para a gente poder mostrar para vocês se vocês estariam vivendo um quadro de insônia ou se seria mesmo aí uma questão
questão de variação de sono. E isso é muito importante estar claro, porque aí vocês vão poder procurar ajuda caso precisem, né? Ou então fazer algumas modificações de hábitos e aí conseguir dormir melhor, tá? Bom, entre as causas da insônia, a gente tem aqui um ponto que é comum também na população, que é o seguinte: os problemas respiratórios. Algumas pessoas roncam muito durante a noite, realmente, né? E aí acabam acordando com o próprio ronco. Ou então, se você dorme com alguém que ronca, pode ser que você tenha insônia por causa disso. Mas enfim. Acho que quem já dormiu em grupo, né, já foi para algum tipo de acampamento, ou então vai para, sei lá, tem uma casa que mora bastante gente, acho que já conviveu com alguém que ronca bastante e é muito chato. E assim, para a pessoa também é muito difícil, porque ela acaba acordando, a qualidade do sono acaba sendo afetada, porque ela acorda durante a noite com o próprio ronco, ou então a sua respiração fica um pouco mais complicada, né, comprometida mesmo, e aí ela acaba acordando mais cansada e tudo mais. Então, assim, às vezes quem tem apneia também é muito comum. Às vezes você tem apneia e quando a pessoa para de respirar durante a noite, né? E aí ela acorda sobressaltada. Isso pode fazer com que ela tenha dificuldade para retomar o sono, né? Porque ela Na volta hora de voltar a dormir, a pessoa... É aquela pessoa, acordei para ir no banheiro, não consigo mais dormir. Isso acontece também muito. Às vezes alguma alteração fisiológica. Não retoma o ciclo do sono, né? Acordou uma vez, já era. Aí chega de dia, começa a sentir aquela soneira danada, não consegue produzir direito. Corre um risco de fazer alguma besteira por causa da privação de sono. Pode sofrer algum tipo de acidente, principalmente aí pessoas que trabalham com uma profissão com um pouco mais de risco, né? Por exemplo, um policial, um metalúrgico, enfermeiros. Quantos casos a gente não vê, às vezes, da moça que confundiu, né? Ia colocar o remédio na veia, acaba colocando comida, o paciente vai a óbito. Então, assim, é muito importante a gente estar atento a isso, sabe, gente? Procurar ajuda quando for realmente necessário, quando você vê que aquilo está se tornando recorrente na sua vida. Porque às vezes tem um fator, eu estou um pouco preocupado com alguma situação, um parente meu está passando por uma situação difícil, e aí eu fico com dificuldade para dormir. Isso é uma coisa. Agora, você ter isso frequentemente já significa, né, que tem um problema. Já deu errado, Aí tem algo errado no negócio. Tem um outro ponto também que pode ser a causa da insônia, que são os fatores ambientais e também a questão da higiene de sono. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, se você não vai conseguir dormir assim muito bem num lugar claro. Num lugar claro, num lugar barulhento. Você não vai conseguir. Então, se isso não tiver adequado, se você não tiver num lugarzinho escurinho, quieto, né, que você não vai ficar acordando o tempo todo, inicia o sono, acorda, inicia o sono, acorda, inicia o sono, acorda. Imagina. Cachorro latindo, criança chorando, exatamente. vizinho fazendo festa, isso atrapalha na produção do negócio. Inclusive tem até a Marina que se sentiu penalizada pelo Giovanni. Teve empatia por mim aqui. Sim. Inclusive tem até um vídeo aqui no canal que é um exemplo prático do que a privação de sono pode fazer. A nossa produção reduz bastante. Prestar atenção se torna cada vez mais difícil, o nosso humor começa a ficar instável, a gente já não fica naquele equilíbrio normal do dia a dia, né? A gente fica com dificuldade de recordar as coisas. A memória, a gente não consegue evocar certas situações, isso daí é tudo consequência da insônia na nossa vida diária. E outras coisas também podem provocar a insônia, né? Como o uso de substâncias químicas, né? A pessoa está bebendo, a pessoa está tomando algum remédio, isso daí pode afetar muito o sono. E às vezes até substâncias naturais, por exemplo, cafeína. Tem muita gente que cafeína. não consegue dormir porque toma café à noite. Ou então aqueles chás, assim, tem uns chás que são... Acabam estimulando muita gente. E aí a pessoa energia acaba mais. não conseguindo dormir. Tem também alguns medicamentos, por exemplo, antihipertensivo, tem alguns que têm substâncias excitatórias. E aí, é muito importante que você fale isso com o seu médico. Se você toma algum antidepressivo ou algum antihipertensivo,
se você estiver tendo algum transtorno do sono, porque aí esse medicamento vai precisar ser modificado. Porque, e também tomar cuidado para não tomar nenhum medicamento sem receita médica. E uma outra coisa importante, caso vocês procurem um especialista, e por favor, procurem caso esteja dando errado isso daí, caso vocês estejam com insônia. Provavelmente, se o cara for realmente um especialista, se for um profissional sério, ele vai fazer uma anamnese com você para analisar a sua situação de uma forma particular, de uma forma exclusiva. Ele vai querer saber sobre a sua vida, vai querer saber sobre os seus hábitos, o que você faz durante o seu dia. Como está a sua organização da vida diária? Como é a sua relação com a sua família? Que tipos de problema você anda enfrentando durante esse seu momento de vida? O que você está comendo? O que você está bebendo? Que medicamento você anda tomando? Como está a questão hormonal? Passa o exame para você. Se a pessoa for séria, com certeza ela vai fazer isso. E aprendam a diferenciar quem está querendo só tratar o seu sintoma e quem não está querendo tratar a causa mesmo, né? Porque é muito fácil você ir num especialista, você chega lá, fala, tô com insônia, o sujeito vai lá e passa um remédio para você dormir. Ela tá com Rivotril. Toma esse Rivotril aí à noite, na hora de dormir, e pronto. Você volta para casa, desmaia ao invés de dormir, você não tem nem todas as fases do sono, você simplesmente desmaia, acorda no outro dia. Não lembra nem o que sonhou. Não, normalmente as pessoas que tomam remédio para dormir, elas nem sonham. E isso é engraçado assim na terapia, porque às vezes chegam dizendo que não sonham e tudo mais, né? Na terapia às vezes a gente analisa sonho. E aí vai melhorando, o remédio vai diminuindo, vai desmamando, né, do remédio. E aí começa a sonhar e sonhar e sonhar e acha aquilo assim um absurdo, porque realmente não tinha sonho nenhum antes, enquanto tomava remédio. Muitas vezes fica até incomodada por causa do sonho a pessoa. Mas aí já são outras questões. Vamos voltar aqui para o assunto. E é importante a gente procurar um especialista, gente, porque em casos de insônia, a gente pode ter algumas outras doenças associadas, como, por exemplo, quem tem fibromialgia, né? Quem tem bruxismo, às vezes a pessoa sente dores, né, e acaba não conseguindo dormir. E é importante a gente tratar a doença orgânica, né, aquilo ali que está ali mesmo, e cuidar da insônia. Né? Mas estar mais atento à doença orgânica mesmo. Às vezes tem algum distúrbio na tireoide, então é importante olhar isso. Fazer os exames direitinho, fazer o check-up mesmo. Porque às vezes a insônia é só um sintoma, é só um alerta para outra coisa que está disfuncional aí no seu corpo. Geralmente a insônia é consequência de alguma coisa. Por exemplo, a pessoa é muito ansiosa, então a insônia vai lá e aparece junto com essa ansiedade. Aparece junto com o bruxismo, que também está relacionado com a ansiedade. O cara está lá fazendo aquela descarga motora. Existem diversos fatores também psicossomáticos que influenciam nisso tudo, tá? Inclusive a gente tem um vídeo sobre doença psicossomática, para quem quiser entender melhor sobre isso. Verdade. Depressão também está muito relacionado com insônia. Ansiedade, depressão, insônia. Geralmente vem aquele combo. Vem tudo junto e misturado e tipo assim, lide com isso, toma batata quente aí e agora se vira, você tá todo esculhambado aí, cheio de problema, mas isso acontece muito, geralmente está tudo relacionado. É como se fosse uma teia de aranha. Você bateu em um lugar e você sente na outra ponta. Você bate uma ponta e sente na outra. Tem que enquadrar aqui no vídeo o negócio. Você bate uma ponta e sente na outra. Tudo vai influenciando, é uma rede de ligações e entram fatores psíquicos e fatores biológicos. Então é preciso checar tudo. Se você fez um exame e não está achando nada biológico, procure um psicólogo. Foi no médico, não achou nada? Procure um psicólogo. Ou achou alguma coisa e também, além desse problema biológico, tem um problema psicológico também, ali os dois tratamentos. Vai para um tratamento medicamentoso e um tratamento psicológico. Então vocês têm que usar o bom senso para ver o que é melhor para vocês. Tem que usar o bom senso, gente, pelo amor de Deus. Verdade. E assim, gente, tem muita gente que bebe e acha que vai conseguir dormir, né? A gente estava falando do negócio do uso das substâncias. Às vezes a pessoa bebe e acha que bebendo vai conseguir dormir melhor. Isso é muito perigoso, porque a depender de como o álcool vai agir no seu organismo, você pode
inclusive piorar a sua insônia, tá? Então, não tentem coisas alternativas. Tentem aí mesmo falar com um especialista, com um médico, procurar um tratamento adequado para vocês. Vocês já beberam e acordaram no meio da noite? É um exemplo disso. O cara que bebe pra caramba acorda no meio da noite. Às vezes para beber ou às vezes porque realmente acordou. Simplesmente o sono acaba. Acordou, despertou e não retoma. Aí chega lá 3 horas da tarde e não tá se aguentando em pé. E, enfim, nós acabamos falando das consequências da insônia também, né? Que é a fadiga, irritabilidade, a pessoa também pode ficar com dores musculares, fica rolando de um lado para o outro, não consegue dormir. Isso prejudica principalmente as pessoas mais velhas, não tanto os jovens. Mas, poxa, é uma consequência da insônia isso daí também, né? Assim como os problemas de memória, problemas de concentração, Sim. porque aí você fica menos produtivo. Né? Você fica cansado, você fica sonolento durante o dia, então você acaba produzindo menos, você acaba se concentrando menos, a sua memória vai para as cucuias, né? Você não tem mais como ficar evocando muitas informações ao mesmo tempo para produzir. E aí, gente, tem os riscos de acidentes, né? Que a gente também comentou. Às vezes as coisas saem um pouco do controle, então por isso que é tão importante procurar ajuda. E indo agora para o final do vídeo, nós vamos falar sobre os tipos de episódios de insônia segundo o DSM-5. Como que ela se manifesta. Isso, a gente não vai falar sobre os tipos de insônia, isso vai para o próximo vídeo. Vamos falar sobre as formas de manifestação da insônia na vida do ser humano. O DSM, ele classifica de 3 formas. Seria a insônia episódica, a insônia persistente e a insônia recorrente. Agora, com a permissão de vocês, eu vou ler exatamente como estava escrito no DSM, para ninguém me crucificar caso eu erre uma vírgula. Página 361. Tô Isso. brincando. É a partir da página 361. Quem tem acesso ao DSM, procure nos transtornos de sono e vigília. Isso. E aí vocês vão encontrar um monte de coisa sobre insônia lá, de forma resumida, é claro, porque o DSM não pretende ser Ele não pretende ficar explicando muito sobre as coisas. É uma linguagem ele bem classifica. direta. Isso, exatamente. Então vamos lá, pessoal. A insônia episódica, ela é caracterizada por aqueles episódios de insônia que aparecem, que tem a duração de mais ou menos 1 mês, entendeu? Depois que passa de 1 mês com episódio de insônia e até 3 meses, a insônia é considerada episódica. Entendeu? Tem que ser menos de 3 meses e mais de 1 mês. Aí você vai ser classificado como uma pessoa que tem uma insônia episódica. E, assim, a insônia persistente, os sintomas vão durar mais de 3 meses, né? Acabou os 3 meses, saiu da episódica e foi para persistente. Sinceramente, eu penso que isso não faz tanta diferença assim, né? Mas é bom saber, é bom ter essas diferenciações, porque hora ou outra pode ajudar a gente a se orientar. E por último, nós temos também a insônia recorrente, que acontece 2 ou mais vezes por ano. Né? São 2 episódios assim, dentro do espaço de 1 ou 2. Eu acho que, acho que isso daí, acho que todo mundo tem uma insôniazinha assim, né? Quem nunca teve problema para dormir 1 ou 2 vezes por ano? O ano dura 365 dias. Por isso que é importante mesmo a gente avaliar, né? Conhecer, entender a nossa situação subjetiva, porque às vezes realmente, é um momento para se ter insônia, né? Às vezes é um momento para se pensar na vida durante a noite. Então vai muito da nossa avaliação, né? E pra gente ver se aquilo ali tá atrapalhando a gente no dia a dia, se é recorrente, se é comum a gente ter esses sintomas. Uma pergunta, acho que uma boa pergunta para finalizar esse vídeo. Se você tem insônia, sua insônia está a serviço de quê? É uma boa pergunta isso daí. A serviço de que essa insônia aparece? Porque geralmente, como nós falamos anteriormente, ela é decorrente de alguma coisa. A insônia geralmente é consequência de alguma coisa. E a sua insônia é consequência de quê? Será que é isso mesmo? Será que é disso mesmo? Caso você tenha respondido. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram do nosso vídeo e querem ajudar o canal a crescer, é só vocês curtirem o nosso vídeo, compartilharem com seus amigos, deixarem um comentário aí
E outra coisa também, não fiquem acanhados, se tiverem alguma dúvida podem perguntar, a gente vai fazer questão de responder todos os comentários e caso nós não consigamos responder, tirar a dúvida através do próprio comentário, a gente vai lá e grava um vídeo para responder um inscrito, tá bom? Então, acho que é isso, né? Até o próximo vídeo, fiquem bem e tchau, tchau! Tchau, gente!